Você quer aprender a jogar xadrez para iniciantes, mas nunca teve a oportunidade de aprender porque na sua escola ou no seu bairro, na sua cidade, não tem aula ou clube de xadrez? Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão aprender agora, o básico, como você faz para jogar xadrez. Mas antes, se inscreve no canal porque na próxima semana a gente vai estar dando continuidade aí a essa aula, então é muito importante você estar inscrito no canal, deixando um like, se inscrevendo para que o YouTube avise a você dos próximos vídeos aqui no canal. Então vamos para o vídeo e vamos aprender. Olá, sejam bem-vindos. Este é o xadrez para iniciante. Na aula de hoje vocês vão ver tipo de empates e empate por afogamento. Bom, nesse módulo de hoje vocês vão aprender aí como há empate no jogo. Existem dois tipos de empate, que é o primeiro é empate por afogamento e empate por perpétuo. Vamos exemplificar agora no vídeo para ficar bem fácil para vocês. Olha só, empate por afogamento pode ocorrer nesse tipo de situação aqui, olha só. O seu rei está de frente para o rei e você tem um bispo da cor preta, por exemplo. Aqui. Isso aqui seria um tipo de empate por afogamento, veja só. Por quê? Porque aqui o rei aqui não pode jogar para essa casa, nem para essa, nem para essas casas aqui. Ou seja, veja só. Se ocorre esse tipo de posição aqui, você está com o bispo aqui, vamos colocar uma torre aqui também, só para exemplificar aqui. Se você vier com o bispo aqui e colocar o bispo aqui, aí ocorre que as pretas têm que jogar. Aí vai ser o empate por afogamento, esse exemplo. Por que afogamento? Porque o rei ele está preso. Ele não pode jogar aqui porque o rei defende essa casa, essa outra casa, e o bispo ataca essas outras duas diagonais aqui, tá ok? Então aí, esse é um tipo de rei por afogamento. Claro que também existe vários outros tipos de afogamento, tá ok? Por exemplo, deixa eu colocar outro aqui para vocês também. Deixa eu colocar a rainha aqui. Vou colocar o rei para cá. Vamos tá assim. O rei preto joga agora, tá ok? Olha só, o rei joga para cá. Você joga para aqui a rainha, olha só. Aí já dá um rei por afogamento aqui. Por quê? Porque o rei aqui não pode jogar para essa casa, nem para aqui e nem para aqui, porque a rainha domina toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Aí é outra ocasião por afogamento. Claro que poderia ser do outro lado de cá também, né? Você tem que sempre visar isso aqui, olha só. As brancas jogam aqui e vai ser empate, ó. Cheque aqui, não, aqui dá o checkmate, né? Então, você poderia jogar aqui, ó. Por exemplo, a sua rainha está aqui. Se você jogar para cá, daria um checkmate, tá ok? Porque o rei não pode vir para cá. Mas, como a gente está exemplificando aí, como você daria um empate por afogamento, para você entender como é essa posição, né? O rei por afogamento é quando o rei não pode jogar porque está obstruído. Por exemplo, aqui se fosse a vez das pretas jogar, ela já estaria por afogamento, claro que só tivesse o rei no tabuleiro. Se tivesse o rei contra um rei, deixa eu tirar essa torre daqui, um rei e a rainha. Aqui se as pretas jogam, é o empate. E se as brancas jogam aqui, jogar aqui dá o checkmate. Mas, porém, veja só, se as brancas jogam para cá, o rei pode fugir para cá, tá ok? Por exemplo, aí as brancas jogam e colocam a rainha aqui. Aí, às vezes, dá preta jogar agora. Aí, agora ocorre o empate por afogamento porque o rei não tem para onde jogar, tá certo? Se ele tivesse outra peça para jogar, por exemplo, se ele tivesse um bispo, aí aqui, o rei aqui não joga, só joga outra peça para cá, tá ok? Por exemplo. Aí, as brancas jogam até dar o checkmate. Então, aí vocês aprenderam aí como ocorre o empate por afogamento. Agora, existem outros tipos de empate que vocês vão ver agora, veja só. Essa é uma posição em que há empate no jogo. Como assim? Há empate porque só existem os dois reis no tabuleiro. E como um rei não pode capturar o outro, aí ocorre o empate por
rei. O outro empate que eu vou explicar para vocês é empate por movimento repetitivo, veja só. Nessa posição aqui vocês viram em aulas anteriores como faz para dar checkmate de rei e rainha contra rei. Mas se você ocorrer de você movimentar a peça, mesmo movimento 3 vezes, veja só, vamos botar para cá, aí o rei joga lá, o rei joga para cá. Até agora foi um movimento, aí a rainha joga para cá, o rei joga para cá. Aí repetiu, né? 2 movimentos, e joga para cá e o rei joga para cá. Se a rainha jogar para cá, dá empate. Por quê? Porque ocasionou de ter 3 movimentos repetidos no jogo. Aí esse aqui é chamado empate por perpétuo. Há outro tipo de empate também que ocorre quando existe peões, bispo, torre, cavalo, por exemplo. Eu vou colocar outras peças aqui. Ó, esse exemplo aqui ocorre quando está nessa posição. Ou tem outras peças, como eu falei para vocês, tem a torre. Aqui, se o rei aqui, nessa posição aqui, ele andar 50 vezes e as brancas não conseguir dar o empate, não conseguir dar o mate, aí ocorre o empate. Por quê? O rei só está jogando com o rei e se ele jogar 50 lances. Então, se você não der checkmate no rei adversário em 50 lances, vai dar empate, porque o rei só tem o rei para movimentar e até 50 lances. Então aí, para resumir, você pode ter o empate por afogamento, o empate por perpétuo. O empate por perpétuo é quando você faz 3 vezes o movimento com as mesmas peças e seu adversário também. Aí é o empate perpétuo. E o outro empate também é quando há um comum acordo de cavalheiros, né? Você vai propor ao seu adversário, vamos finalizar essa partida, você aceita o empate? Aí o oponente vai ver se é viável a ele, se não é, se for, há um empate, por comum acordo, né? Vai lá comentar, vai cumprimentar, né? Olha, é um empate essa partida, porque nós dois quisemos e tal. Aí finaliza a partida, houve um empate e caso você queira jogar com essa outra pessoa, você continua o jogo, né? Vai movimentar o tabuleiro e começa o jogo mais uma vez. Bom, então espero que vocês tenham aprendido aí como ocasiona para você dar o empate no jogo de tabuleiro. O primeiro movimento é empate perpétuo, que é quando você movimenta 3 vezes a mesma peça. O segundo empate é empate por afogamento e o terceiro empate é o comum acordo de cavalheiros, né? Você propõe ao seu amigo, seu colega, o empate na posição de xadrez. Bom, e com isso aí a gente conclui esse módulo e essa aula de hoje, então, ok?